Hello there, here we are. Let's go live. I think we're live now. And we're going to talk about used to for the next 20 minutes. So let's have a good chat with whoever comes here about used to. And when do we use used to? We use, nós usamos, usiamo, usamos used to talk about things that we used to do in the past, to talk about things that we did in the past, but that we don't do anymore. I think we just wait a few seconds now. Let's see if there's anybody coming along here. Let's see. Nobody yet, but that doesn't matter. Ainda não tem ninguém, mas isso não tem problema. Esse é grande treinamento para mim. Alguns meses atrás eu estava super ansioso com toda essa tecnologia e aqui estávamos começando a fazer nossos lives no YouTube, nosso streaming. Cada semana, quinta-feira, 16 horas no Brasil, 4 p.m. here in... Não, meio-dia no Brasil. 16 horas aqui na Irlanda, meio-dia no Brasil. Cada quinta-feira. And we will be talking about a variety of grammar items, uma variedade de itens de gramática, aqueles que surgem o tempo todo. Vamos fazer também o present perfect. Present perfect, aquele do auxiliar have or has, e o verbo no passado particípio, bem complicadinho, bastante simples, mas dá medo, porque é bem diferente, não tem o equivalente no português, que é present perfect. Tem, mas não sei se o imperfeito do pretérito, ou perfeito do pretérito, alguma coisa assim. Mas é científica mesmo, bem complexinho a coisa no português, né, na língua portuguesa. So there was somebody there. Let's see now. So we're talking about used to, and let's have a look here. Let's go to the class. So used to means we're talking about something that we did before now. We did in the past, but we don't do anymore. Let's look at an example here. So she used to live in Madrid. Now she lives in Pamplona. So before now, sometime in the past, she lived in Madrid, and now she lives in Pamplona. So she doesn't live in Madrid anymore. She used to, in the past, she used to live in Madrid. Doesn't live in Madrid anymore. Let's look at another example here. I used to get up very early. Now I get up at 7. So obviously the speaker here, the person who is speaking, in the past, at a certain point, got up very early, maybe 5 a.m. or 5:30 or 6 a.m. They used to get up very early, but not anymore. It's finished. Now, this person, the person who's speaking, gets up at 7. So I used to get up early in the past, but not anymore. If you have any doubts, qualquer dúvida ou pergunta sobre used to, feel free to put it here, to write it in the comments. Let me just turn off my thing there. Let me see. Fabiana Moreira. Hello, Fabiana. How are you? Let me see the comment. Hi, Fabiana. How are you doing? How are you doing, Fabiana? Essa é a minha segunda live no YouTube. E estou aprendendo toda essa tecnologia. Eu falei no início dessa live. Mês atrás, 2 meses atrás, não sabia nada desse streaming e de YouTube, mas eu decidi começar a fazer esses lives, Fabiana, no YouTube, e porque posso ajudar muitas pessoas com o inglês, né, com vários elementos do inglês. Então, Fabiana, fica totalmente à vontade, qualquer dúvida que você tem, write it here, escreva aqui. So, guys, now let's continue here looking at our different examples of used to, when something used to do something in the past but don't do it anymore. Here another example. They, Pedro and Maria, they used to work in London, but now they work in France. So before, at a certain point in the past, they worked in London.
They used to work in London, but not anymore. Então, apenas você ouve o used to, já você sabe que aquela coisa não se faz mais. Like, I used to get up early, já eu sei que a pessoa não levanta mais cedo, because they used to está lá localizado no passado. They used to. Okay, let's have a look at the next one here, porque tem vários aqui. Because tem o used to com o auxiliar do, tem o used to com o verbo to be, que é diferente, ser, estar acostumado a. Por exemplo, eu estou acostumado a levantar cedo, por exemplo. Aí é com o verbo to be. I am used to, verb to be. I am used to getting up early. She is used to getting up early. Or we are used to getting up early. Então, esse é um outro sentido de used to que vamos chegar a olhar. E agora, temos mais um exemplo aqui. He used to have a motorbike, but not anymore. Ele costumava ter, tinha uma moto, mas não mais. Por exemplo, já pegou o CNH, não dirige mais a moto, mas a motorbike, but now he rides a car, not a motorbike anymore. For example, one more here. She used to study Spanish. She used to study Spanish. So at a certain point in the past, this person, she studied Spanish, but she stopped. So she doesn't study Spanish anymore. She used to study Spanish. But then she started university and she stopped studying Spanish. Let me see here, Fabiana. Ottima, Fabiana. Thank you, Fabiana. So do feel free, Fabiana. Do you have any questions? Or can you make a sentence? Aproveite que você é dos participantes principais aqui por um segundinho. Fabiana, fica totalmente à vontade. Quer criar um exemplo com used to? Qualquer frase. I used to play volleyball, but now I don't. I used to ride my bike every day, but now I only ride my bike twice a week, for example. Now I live in Ireland, vivo na Irlanda, né? Now I live in Ireland. But when we lived in Brazil, we used to go to the beach every month. Quando nós moramos no Brasil, no passado, when we lived in Brazil, we used to go to the beach every month. Nós costumamos ir para a praia todo mês, once every month. Tempo permitindo, que aqui na Irlanda, infelizmente, o tempo não permite uma vez ao mês para a praia. Outro tipo de tempo aqui, mas tem seu charme também. So guys, now what I'm going to do is let's look at used to with the verb to be. It's a different thing. É outra coisa. Então, used to, eu fazia alguma coisa no passado. Alguém fazia alguma coisa no passado e não faz mais. Ok? Agora, o used to com o verbo to be significa estar acostumado a. Ter o hábito, estar acostumado com alguma coisa. Now, let's have a look at some examples here, porque é totalmente diferente do passado. Esse aqui estamos no presente. Por exemplo, I am used to starting work early. I like it. Eu estou acostumado a começar o trabalho cedo. So, I am, tem o verbo to be, não é mais I used to, I am used to. So, I am used to significa nada a ver com passado, significa eu estou acostumado a fazer essa atividade, nesse caso, levantar cedo. I am used, não levantar cedo, começar o trabalho cedo. So, I am used to starting work early. I'm used to it. I'm used to it. Another example here. We aren't used to the heat. It's much too hot for us here. Nós não estamos acostumados ao calor. Isso seria eu, quando cheguei no Brasil, 10 anos atrás. Saindo de Guarulhos,
vindo da Irlanda, no mês de janeiro, gelado e neve aqui na Irlanda. Chegando no Brasil, acho que era, não sei se era o 11 de março, se não me engano, não é janeiro, era março, o início de março. Chegando em Guarulhos, saindo do aeroporto, era como se fosse uma parede de calor, realmente, literalmente, uma parede de calor. Eu pensei, minha reação imediata era, não sei se vou aguentar isso. Não sei se era 35, 40 graus, muito, muito calor mesmo. Very hot. Let's see what Fabiana says here. I used my English book yesterday, but now I don't find it. Now I can't find it. Don't worry, Fabiana. Você deve ter usado tão bem que sumiu, alguma coisa assim. Deve estar por aí. I used my English book. Very good. So here, Fabiana, let me just put this in the na tela. Here, for example, it's Enrique. Hello, how are you doing, Enrique? Now, so I used my English book yesterday, but now I don't find it. Lá, Enrique, nós falaríamos, I used my English book yesterday, but now I can't find it. Mas agora eu não consigo encontrá-lo, não consigo achá-lo. So, no, I don't, but I can't. Sabe o verbo modal can, que é capacidade, habilidade, e nesse caso seria certeza, se encaixaria lá, né? So I used my English book yesterday, but now I can't find it. So good luck, you'll find it, Enrique. Now, very good, uma frase. Let's see, Fabiana, would you like to make a sentence? Fique à vontade, guys, aproveitem. Estou aqui para ajudar vocês mesmo, tirar esses mistérios do inglês, simplificar a coisa e ajudar vocês a entenderem que é bem fazível, é bem possível você realmente chegar à fluência no inglês, mas uma das coisas mais importantes é desmistificar, perder aquele medo de ser inglês, que não é nada mais que uma língua, e uma língua bem simples do lado do português. O português é igual ao francês, complexo e lindo. O inglês, muito simples mesmo. Então, não se preocupem com isso. Bem simples, é só realmente começar a falar. Aprender o verbo to be, o auxiliar do, modal verbs, verbos modais, can, could, should, would, must, might, have to, e esse used to, que estamos olhando hoje, o used to, and isso, algumas preposições, verbos regulares e irregulares, tocar no presente perfeito e vocabulário, e você já está pronto para começar o caminho de realmente desenvolver a conversação. Não é complicado. A principal coisa é fazer mesmo. Just do it. So, guys, let's have a look at the next one now. Let me go back. Vamos voltar nos banners aqui. E vamos olhar mais uma frase com o used to no contexto do verbo to be. Here we have, for example, they are used to walking home, so it's not a problem. Eles estão acostumados a ir para casa a pé, andar, caminhar para casa, depois da escola, por exemplo. Então, não é um problema. So, they are, não é they used to, it's they are used to. They are used to walking home, so it's not a problem. They are used to, I am used to, she is used to, he is used to, we are used to, they are used to. Isso significa que eles estão acostumados a fazer aquela coisa. Não é uma coisa nova. Eles fazem sempre. Eles estão acostumados a fazer. So, nesse caso, eles estão acostumados a ir para casa a pé. Now, guys, we're going to look uma probleminha, não, voltou. No, we're fine, I think. Used to e getting used to and get used to. Isso geralmente usamos no contexto de se acostumando a, no processo de se acostumar a alguma coisa. You know, for example,
I am living in Ireland now. Eu estou morando na Irlanda agora. Por 9, 10 anos eu morei no Brasil. Então, é natural eu falar I am getting used to the Irish weather. Eu estou me acostumando a o tempo irlandês. Acho que eu fiz uma coisa aqui, eu fiz. Like, I'm getting used to the Irish weather. Estou me acostumando a o tempo irlandês. O processo de se acostumar a alguma coisa, usamos get used to or getting used to. Super importante. Se eu falo, por exemplo, como está indo a faculdade? Henrique, por exemplo, ou o trabalho, vamos dizer um novo trabalho. Você está trabalhando. Eu falo, Henrique, how is your new job going? Como está indo o novo trabalho? Você poderia, entre outros, responder, I'm getting used to it. Estou me acostumando ao trabalho. I'm getting used to it. Estou me acostumando a ele. It seria o trabalho. I'm getting used to it. Outro exemplo aqui. Vamos ver esse aqui. Just get used to it. We all have to work. Vamos imaginar alguém, mas imagina talvez um adolescente que não sempre tem tanta vontade de trabalhar. E ele vai começou um trabalho no supermercado, por exemplo. Ele volta para casa e ele diz, nossa, não gosto de fazer esse trabalho. I don't want to do this work. I don't want to do it. I don't want to work. E o pai ou a mãe fala, get used to it. Just get used to it. Ou seja, se acostume. Get used to it. Se acostume. We all have to work. Todos precisamos trabalhar. We all have to work. So, just get used to it. Get used to it. Então, como imperativo é get used to it. E quando estamos falando do processo, se acostumando a alguma coisa, we say getting used to. Okay, guys, then let me see. I think we have some comments here. Here, mais um exemplo com o processo de se acostumar a alguma coisa. Here we have, for example, I'm getting used to the noise, but it's quite loud. Ou seja, estou me acostumando ao barulho, aquele barulho lá no apartamento 19, sempre estão tocando música alto. I'm getting used to the noise, but it's quite loud. Estou me acostumando ao barulho, tentando me acostumando ao barulho, mas é bem alto. But it's quite loud. So, getting used to something significa se acostumando a alguma coisa. So, guys, there we are. Let's have a look at the comments here. Let's have a look here. I made yesterday. I used to, Fabiana, very nice one. I used to walk in the streets with my friends, but now I can't. Very nice, Fabiana. Super sentence. Perfect sentence. Very, very nice. Why can't you walk in the streets with your friends? Of course. Agora me toquei. Coronavirus, isn't it? Semi-lockdown. We have to be very careful. Não sei como é no Brasil, mas aqui na Irlanda estão subindo mais os casos. Não é uma coisa bem divertida, não. E iam abrir os pubs lá em Dublin também, agora não vão abrir, só aqueles que servem comida, mas é assim. So vamos pacientar. I used to walk in the streets with my friends, but now I can't. Enrique, let me see your sentence here. I used my English book yesterday, but now I can't find it. But that is a different... Esse used, Enrique, lembra? Esse used é o verbo usar, é diferente. For example, I use my phone every day. I use my phone every day, like everybody. Como todo mundo, I use my phone every day. Mas isso é diferente que o verbo modal used to. E used to, como está aqui, used to vai junto. Especialmente na frase afirmativa, quando é frase negativa e pergunta, se tira o D e só vai o SE, USE. Ok? Mas essa é outra coisa. I use my phone every day, but used to é uma outra coisa. Um verbo modal que estamos trabalhando hoje, bem diferente, totalmente diferente do verbo usar. It's a different thing.
outra conexão, outro contexto mesmo. Now, let's see here. Fabiana has another sentence. Excuse me. Fabiana has a sentence. Let me see. I'm getting used to home office. Are you, Fabiana? So you enjoy home office? Do you like home office? Do you think you will be in home office forever? Talvez é para a vida toda agora, Fabiana. Talvez nunca mais vai ter escritório. Aqui estão falando assim. Muitos lugares, entre eles Google, várias grandes empresas mesmo, se estão desfazendo de escritórios, porque eles estão vendo que os funcionários, o staff, prefer to work at home, they're working harder at home, they're producing more, so it is, you know, it will be, here is Vanessa, who is this? Vanessa, how are you, Vanessa? Would you like to make a sentence? Vanessa, quer fazer uma frase? Temos mais minutinho, 2. Estamos passando um super momento aqui. We have Henrique, Fabiana, now Vanessa. E estamos trabalhando o used to. Let me just put it here. Used to. Que é um verbo modal significando estar acostumado a fazer alguma coisa agora, ou no passado estava, ou eu estava, loro estavam, eles estavam, etc., acostumado no passado a fazer alguma coisa, ou que seja que eles faziam alguma coisa no passado e não fazem mais. Okay, guys, we reached 16:22. I have to go and get ready for a class, mas esse foi super legal mesmo. Obrigado para vocês de participarem, Fabiana, Henrique, Vanessa, and whoever else there. It was a real pleasure, super prazer para mim poder focar nesses elementos específicos do inglês e para ajudar você realmente a avançar mesmo no seu inglês, né? You know, it's so important to practice. Qualquer oportunidade que você tem para praticar seu inglês, fale. Um dos maiores problemas que eu vi nos meus anos no Brasil é o medo que brasileiros têm do inglês. Só que não precisa ter medo. O inglês é uma língua realmente simples. Just speak, just practice. Eu sei, às vezes é fácil falar isso, mas tentem perder qualquer preocupação, hesitação, e just speak, só falem, só se divirtam com o inglês seu, com o seu inglês, que você está aprendendo e sabendo, e vai se divertindo, vai indo na direção de fluência. Okay, guys, the school need you teach in hybrid system. I'm sure that would be a good idea, Fabiana. I'm sure a very good idea. Thank you for the suggestion. So, guys, listen, hope to see you. Espero ver vocês na próxima terça-feira, 16 horas na Irlanda, meio-dia no Brasil, por mais um evento do inglês, e vou estar aqui disponível e esperando seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas para esclarecer. Okay, guys? Super pleasure. See you.